Boa noite, boa noite. No ar aí, mais uma live nossa, tentando contribuir com a nossa cidade, com a nossa experiência, trazendo sempre um assunto que venha a, deixa eu me ajeitar aqui, a debater a nossa cidade de Balneário Camboriú. Então é um prazer estar aqui mais uma noite com vocês, né? Hoje diretamente aqui da nossa casa, voltamos ao nosso modelo de fazer live aqui de casa, né, tentando sempre evoluir nas transmissões e também, né, junto com todos vocês. Antes de eu iniciar a live, hoje a nossa live vai ser sobre a retomada do desenvolvimento econômico pós-pandemia aqui em Balneário Camboriú, os desafios que tem aí a serem enfrentados, tudo que a gente vai ter que viver, né, quais são as ideias, algumas das ideias, o planejamento, qual é a nossa intenção, né, como é que a gente vai como é que a gente pensa que a cidade e a administração pública devem se comportar. Antes de eu chamar o nosso convidado de hoje, né, que é o André Guimarães Rodrigues, o idealizador do BC Porte, né, eu quero, como de costume, fazer aqui a leitura de uma passagem bíblica, né, de João 5, 4 ou 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Amém? Então vamos aqui iniciar mais um bate-papo. Quero chamar aí o nosso amigo André Guimarães, né? Vamos fazer a conexão aqui com ele. André, está me ouvindo, André? Boa noite. Ouvindo? Boa noite. Tá vendo? Que legal, que legal. Seja bem-vindo, é um prazer falar contigo. A nossa ideia aqui é fazer um bate-papo, né? É o segundo que eu vou fazer com você, né? Entendi como muito interessante toda a contribuição que você deu, com o seu conhecimento, né? Com o projeto que você tem, com a sua experiência, com o seu entusiasmo, sobretudo, né? Tem um entusiasmo, né? Bem diferenciado, né? Que o torna essa pessoa de sucesso que você é. Então, lhe agradeço muito aí por estar junto com a gente mais uma vez, né? Para quem não conhece o André, como eu já falei, o André Guimarães, ele é o idealizador de um grande projeto aqui para Balneário Camboriú, que é de nós termos aqui, né, um pier de transatlânticos, né, que seja aqui dada a origem de todos, um porto de transatlântico, né, um porto de transatlânticos, que é para daqui dar origem das mais diversas viagens, né, e fazer com que as pessoas venham para Balneário Camboriú para aqui sim embarcar, né, com o transatlântico e fazer as mais diversas viagens existentes. André, boa noite, meu amigo. Pode fazer boa noite, muito obrigado aí a todos aí, principalmente a você por estar dando esse espaço. E o compromisso meu aqui para com todos que estão nos ouvindo é com a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Perfeitamente, André. Esse momento ele tem sido muito desafiador, né, para todos em nível de mundo, em nível de estado, né, em nível regional e local. Né? E o que a gente tem que ver? Eu tenho falado sempre, eu sei que algumas pessoas dizem, pô, mas vai voltar a falar da pandemia, não tem como a gente deixar de falar da pandemia, das necessárias ações que têm que ser tomadas para que o nosso povo tenha segurança. Quero lamentar os óbitos aqui, né, sobre todos os aspectos, né, em nível mundial, nacional e local, né, dizer que é muito triste uma família perder seu ente querido, mas que nós temos que tocar para frente, né, temos que viver, enfrentar, né, e temos que buscar alternativas. Então, ter as estruturas de saúde necessárias é muito importante, fazer as testagens, como a gente imagina. Eu creio que a gente poderia estar num estágio muito melhor, né, e apoiando o nosso empresário, que é a força viva da nossa economia e quem mantém empregos, como é o seu caso aí como empresário. E eu queria lhe perguntar, André, né, assim, para iniciar o nosso bate-papo, né, como é que andam as tratativas aí
né, do seu projeto, como é que está essa questão entre você, município, Estado, União, qual é a expectativa? Nós temos uma expectativa, você vislumbra a expectativa de nós termos aqui o seu projeto viabilizado? Como é que está? Como é que está acontecendo e em que pé que está no dia de hoje? Como que está essa situação? Vamos lá, vamos começar do início, que é uma questão de princípios, né? O BCPort, para quem não conhece aí de casa, é isso aqui, tá? Vou mostrar aqui na tela, certo? O BCPort é isso aqui, ok? Fica lá na Barra Sul, certo? É uma instalação portuária de turismo, ok? Nas águas lá da União, ok? Então, o que acontece, né? Para ser bem didático, né? O mais didático possível. É um porto de navio de transatlânticos que ele basicamente é como se ele fosse um aeroporto de navio, né? Então tudo que tem no aeroporto tem num porto de navios transatlânticos. Então tem, além das salas de embarque, de check-in, alfândega, Polícia Federal, Receita Federal, tal. Além disso tudo, ela tem lojas, restaurantes e hotel, né? Então é um complexo portuário autorizado pela União Federal, pelo governo Bolsonaro, né? Certo. Que entra na política de desenvolvimento da malha marítima do Atlântico Sul. Então, perguntando em que pé está, para ser bem didático, né? Certo. Atualmente o projeto ele se encontra autorizado, né, pela União Federal. Opa. Né, certo. Autorizado pela União Federal, vou dar uma lida aqui, né? Diário Oficial da União, seção 3, né, 7 de outubro de 2019. Objeto: autorização para construção e exploração de instalação portuária de turismo na região geográfica de Balneário Camboriú, né, que é no Mar da União, mas é próximo a Balneário Camboriú. Vigência: 25 anos. Assinam o Ministério da Infraestrutura, Secretaria Nacional dos Portos, Agência Nacional de Transportes Aquaviários e a empresa PDBS. Vigência: 25 anos. Né? Além da autorização... PDBS é a sua empresa. Isso, é a empresa do Porto, né? Ela é a concessionária da União, no caso, né? Assim como o caso do aeroporto de Florianópolis, por exemplo, ele é uma iniciativa do governo federal, ANAC, né, no caso, e quem ganhou a licitação foi a Swiss Airport. No caso, aqui em Balneário Camboriú, é uma iniciativa também da ANTAC, Secretaria de Transportes Aquaviários, e a empresa vencedora do certame licitatório foi a BCPort, PDBS, certo? Aqui está a licença ambiental, certo? Do empreendimento. Da IMA. Isso, do IMA. Quem licencia ambientalmente é o governo do estado e quem autoriza a construção e exploração no caso, o governo federal, certo? Em que pé que anda? Está autorizado pela União e licenciado ambientalmente pelo órgão licenciador ambiental. Certo. André, eu sempre tive a ideia, né, e tenho ainda a ideia, de que o caminho para a gente fazer a cidade ser forte é fazer a captação de novos equipamentos, né, desse porte do seu, como também tem outros tipos de equipamentos que podem se instalar na cidade, e prova disso é que em 2016 a gente fez um edital de credenciamento de projetos, né, com qual intenção? De gerar emprego, de movimentar a economia, de dar oportunidade para as pessoas que moram e vivem na cidade. Esse seu empreendimento, uma vez instalado e acontecendo, que eu quero crer que venha acontecer e que venha a ser uma realidade aqui em Balneário Camboriú, sobretudo agora que nós precisamos mais do que nunca de empresas, né? Quantos empregos daria diretamente? E faço, né, também um parênteses especial aqui, se esses empregos diretos, porque tem os diretos e os indiretos, correto? Né? Se esses empregos diretos, eles poderiam ter a contemplação do nosso povo, nossa gente. Positivo. Primeiramente, só queria deixar claro que, quando dizem o meu empreendimento, verdadeiramente eu sou o presidente, né, estou o presidente da empresa. Você é o idealizador, né? Idealizador do projeto. Na verdade, o empreendimento é de um grupo econômico todo, que compõe fundo, construtora, enfim, várias empresas que compõem esse projeto.
Estou de presidente, certo? Quanto à expectativa mínima, né? Posso dizer mínima de geração de empregos diretos, são de no mínimo 1.000 empregos diretos, e empregos diretos no mínimo de 5.000 empregos indiretos, né? O investimento ele está algo em torno de 400 milhões de reais, 100% da iniciativa privada, né? Então ele vai contribuir sobremaneira, como qualquer outra instalação portuária, inclusive de passageiros ou de carga, contribui para onde ele se instala. Cito, por exemplo, a proporcionalidade que o Porto de Itajaí, por exemplo, contribui para a economia de Itajaí. Imagine a cidade de Itajaí sem o Porto de Itajaí. São duas cidades, né? Uma é Itajaí, outra é o Porto de Itajaí. Duas cidades de uma, né? Como se fosse 2 ou 3 vezes o PIB. Então, a gente pode afirmar categoricamente que um empreendimento desse porte ele transforma a vida de várias pessoas. Tá, André, e o que falta para acontecer? O que está acontecendo? Como é que é o teu relacionamento com as autoridades locais? Né? Existe um incentivo, existe um apoio, não digo incentivo fiscal, que não é o que vocês procuram, acredito, mas existe algum apoio, né? Está tendo facilidade, não está tendo? Porque eu vejo você numa luta grande há muito tempo, né? E isso começou lá atrás, quando a gente fez aquele credenciamento lá, via prefeitura em 2016, você já tinha o seu trabalho sendo desenvolvido, mas aquilo ali eu creio que trouxe, né, para dentro de um cenário junto ao poder público. Eu defendia, né, a implantação de um pier aqui de receptivo de transatlântico, me chamaram de maluco, de louco, que não dava para botar navio nessa cidade. Hoje a gente está vendo que dá para botar navio de transatlântico nessa cidade, está uma realidade. Como é que está a tua situação com a administração municipal? Como é que com as autoridades? Como é que está isso? Explica para nós, para que a gente compreenda melhor. E se isso vai ter um desfecho, como é que não está? Eu quero saber, porque assim, ó, a importância da celeridade dos acontecimentos, sobretudo, mais uma vez eu falo, nesse momento. Então, vamos, conforme eu já comecei aqui na sua própria live aqui, o meu compromisso é com a verdade, certo? Então, absolutamente. Até porque somos responsáveis pelo que falamos. O estabelecimento aqui é da verdade, certo? Acima de tudo. Então, o que eu posso dizer acerca disso aqui? Olha, num navio de cruzeiros, ele emprega muita gente, tem 1.200 tripulantes lá, cada navio. Com 10 navios na costa brasileira, são 12 mil empregos. Entendeu? Então, a verdade é que isso vai, inevitavelmente, gerar muitos empregos para Balneário Camboriú. A gente podendo qualificar... A gente precisa. Exato. E a movimentação econômica no entorno ela é muito alta, porque, veja, você tem o reabastecimento de comidas, bebidas, materiais de limpeza de um navio desse. Você tem uma ideia, aquela coisa que eu sempre digo, né? Um passageiro consumindo 1 litro de refrigerante por dia, ao longo de 7 dias de cruzeiro, quando ele volta para Balneário Camboriú, ele precisa de 28 mil litros de refrigerante, ou seja, ele compra 100 mil latinhas de Coca-Cola, ele compra 3 mil quilos de alcatra. Todo esse comércio local, além dos empregos, enfim, é uma infinidade de empregos e renda para a situação. Ok. Tá? Então, essa verdade seja estabelecida. Agora, a outra verdade que ela tem que ser estabelecida, entendo eu, é a postura do atual gestor público municipal em relação a esse assunto, certo? Lembrando que o governo federal autorizou e que o governo estadual licenciou. E, verdadeiramente, o poder público municipal, aquilo está fora da área de jurisdição dele. Aquilo ali, o município de Balneário Camboriú possui os seus limites territoriais muito bem definidos. Ao norte, pela cidade de Itajaí, ao sul, pela cidade de Itapema, ao oeste, por Camboriú, e ao leste, por mar territorial brasileiro, certo? Águas jurisdicionais. Então, o empreendimento, verdadeiramente, ele está vizinho. O município de Balneário Camboriú, ele, verdadeiramente, ele só precisava não atrapalhar, certo? E o atual gestor público municipal de Balneário Camboriú vem continuamente, certo? Isso que eu gostaria de estabelecer a verdade, certo? É porque agora está próximo a épocas de eleições e os gestores públicos vêm
distorcendo a realidade. A realidade não é que o prefeito não tem nada contra a BCPort. A verdade é que o prefeito ele não mede esforços em todas as esferas, o atual prefeito, ele em todas as esferas, que eu digo, administrativa, civil e criminal e até pessoal contra a pessoa do presidente da empresa, ele move tudo que está ao seu alcance para impedir o empreendimento BCPort e a geração desses 6 mil empregos. Certo? Você tem prova disso, né? Não, é isso que eu gostaria de relatar e mostrar. Isso me parece um absurdo. Todo mundo aí vivendo um momento desafiador, precisando de empreendimento, de desenvolvimento, e você vem dizer um negócio desse? Parece absurdo e eu não vou fazer o julgamento se é absurdo ou não. Eu estou aqui para informar, certo? Para informar a realidade para os moradores de Balneário Camboriú. Porque, com certeza, isso não sai do vídeo de marketing de campanha dele. Então, eu estou aqui para apresentar provas do que está acontecendo. Vamos lá. Estou aqui na mão reuniões, certo? Que o prefeito de Balneário Camboriú sempre vem ocorrendo junto a Brasília, que quem autoriza lá é Brasília, junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Isso aqui, ó. 28, se é que vocês estão me vendo aqui, ó, ata da reunião Agência Nacional de Transportes Aquaviários, 28 de agosto de 2018. Pois bem, aqui diz, abre aspas, estão presentes na reunião Fabrício de Oliveira, excelentíssimo senhor prefeito do município de Balneário Camboriú. Destacando aqui, tem várias coisas, mas a construção do terminal da PDBS implicaria que fossem necessários novos estudos de licença prévia, o que causaria mais dificuldades, impactando negativamente a economia local e etc, etc. Ele fazia reuniões com a ANTAQ constantemente, dizendo que era contra o empreendimento BCPort, sob a alegação falsa, claro, que o empreendimento BCPort ia prejudicar no alargamento da faixa de areia. Certo? Aqui a prova. Como conclusão dessa ata, né, os outros entes presentes na União, que era o Ministério do Turismo e a Secretaria do Patrimônio da União, vão abrir aspas o que eles disseram. Os representantes da SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, manifestaram-se no sentido de que sua análise é puramente técnica e considera tão somente a disponibilidade da área da União, independente do contexto apresentados pelo prefeito, os requerimentos do cessão de uso. Portanto, a princípio, não vislumbram impedimentos. Ou seja, é a ANTAQ e a SPU dizendo que não vislumbravam impedimentos e o prefeito vislumbrando impedimentos. 28 de agosto de 2018. Depois dessa reunião, a ANTAQ se manifestou no sentido, olha, esses impedimentos ambientais que o senhor está alegando, prefeito, basicamente, disse, olha, isso aí é com o órgão licenciador ambiental. Pela ANTAQ, pela União aqui, nós não temos problema. Pensa que ele parou por aí? Não. Estou falando só da esfera administrativa. No dia 20 de setembro de 2018, aqui, ó, Prefeitura de Balneário Camboriú, 20 de setembro de 2018, um mês depois da reunião dele, ele insistiu ao senhor Francisval Dias Mendes, diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o prefeito se manifestando, entre várias pataquadas, né? Número 6, cito, o real desejo das cerca de 140 mil pessoas que residem em Balneário Camboriú é a recompensação da faixa de areia da Praia Central. Em verdade, o município viesse a autorizar a implantação do BCPort, a licença ambiental do alargamento da faixa de areia perderia sua eficácia. Mas uma mentira do prefeito municipal. É mentira do prefeito municipal. Tanto que a licença ambiental do BCPort e a licença ambiental do alargamento da faixa de areia foram feitos pelo mesmo órgão. E um não impacta de maneira... Ou seja, mentindo para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A conclusão desse outro requerimento que ele deixou por escrito, ele faz reuniões, ele deixa por escrito. Né? Ele chegou a dizer para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, abre aspas, eu estou lendo o documento, não estou inventando isso da minha cabeça. O órgão ambiental do Estado, IMA, já adiantou que o terreno indicado para servir como canteiro de obras não se presta para tal finalidade. A ser destacado que o fato pode existir
vizinho. Ele chega a alegar que o empreendimento desse porte não pode existir porque em Itajaí já tem Porto Navio de Cruzeiro. E no final, tem muita pataquada por aqui, não vou economizar o tempo de todos, o que eu vou dizer é que ele finalizou com o seguinte, ó, finalizando, abre aspas, finalizando, ao tempo que agradeço pela oportunidade da manifestação, tenho a informação que o empreendimento não tem igualmente o aval do órgão ambiental estadual, motivo pelo qual sugere a ANTAC que ouça o órgão licenciador ambiental estadual, certo? Isso, olha, 28 de agosto, 20 de setembro. Aí o que ele fez depois disso? Ele foi ao órgão licenciador ambiental. Aqui, ó. Para o presidente do IMA. 22 de outubro. Um mês depois. Agosto, setembro, outubro. O prefeito municipal ele simplesmente entendeu que cabia à Secretaria de Município do Meio Ambiente, e não ao IMA, avaliar o EIA-RIMA. Aí ele chegou assim, ó, eles fizeram uma análise do EIA-RIMA, que eles não têm competência estatal, e disseram aqui, ó, entre várias pataquadas, considerando que o terreno está localizado às margens do Rio Camboriú, considerando que o material para fazer a obra era muito pesado, enfim, várias pataquadas, considerando o intenso fluxo de embarcações. Ele quer mandar mais para a Marinha do Brasil. Aí, nas proximidades, ponto de risco relacionado às manobras náuticas, somos pela inviabilidade do empreendimento desse porte, está aqui. Somos pela inviabilidade do empreendimento desse porte. Então, ele vai lá na ANTAC e diz que não tem viabilidade. O órgão licenciador ambiental, mas peraí, tem viabilidade, eu estou com o EIA-RIMA aqui aprovado. Ele vai lá e insiste para o licenciador ambiental que não tem viabilidade. Outubro, ó, setembro, agosto, setembro, outubro. Aí o que acontece? Ó? Não satisfeito com toda a pataquada, o que ele faz? No dia 13 de novembro de 2018, a ANTAC fala, olha, você me desculpa, mas eu não vejo inviabilidade e eu quero outorgar o BC Portes. Ele vai lá e entra com recurso. Aqui, ó. Recurso da Prefeitura de Balneário Camboriú na Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Ele diz que, conforme já me dirigi a Vossa Senhoria, enfatizei que o real desejo dos 140 mil é o alagamento da faixa de areia, aquela mesma pataquada, fatalmente implicaria na necessidade de obtenção de uma nova licença ambiental para a Prefeitura de Balneário Camboriú. Tudo mentira do prefeito municipal. O conteúdo meritório produzido pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú já sofreu apreciação e deliberação por parte da ANTAC. Ou seja, insistindo que estava errado o empreendimento do BC Porte, assina Fabrício de Oliveira. Certo? Então, quando ele for explicar para o eleitor dele, que eu não entro no mérito se deve ser a favor ou se é contra, que ele não é contra, não, o senhor assina diversos documentos. Isso foi novembro, setembro, agosto, setembro, outubro, novembro, é uma por mês. Olha só, dezembro. Eu estou só citando alguns exemplos. Dezembro, está aqui, ó. Dezembro de 2018. A ANTAC foi lá e autorizou. Ele foi lá, depois que a ANTAC autorizou, foi aonde? No IMA. Foi lá e entrou com recurso no IMA, dizendo, ó, vocês têm que... O IMA tinha aprovado o EIA-RIMA, e ele falou, não, vocês têm que cancelar esse EIA-RIMA, 27 de dezembro de 2018. Entre várias pataquadas aqui, que mostra foto de Balneário Camboriú, e diz que não pode, diz que não sei o quê, vou direto para a conclusão aqui, tá? A conclusão foi que o plano diretor municipal não prevê atividade portuária. A Câmara de Vereadores para aprovação de lei especial. Não há aprovação do BC Portes como projeto especial. Ele fala como em qualquer cidade tivesse previsto o porto. Não está, está no mar. Como é que vai estar previsto no plano diretor do município? O negócio está no meio do mar. Ele fala, insiste e finaliza assim. Nesse sentido, considerando que o município de Balneário Camboriú, o órgão não é a favor do BC Portes. Assina Fabrício de Oliveira. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.
Vamos lá. Esgotadas as esferas administrativas dentro do IME e da ANTAC, que basicamente todo mundo rejeitou os recursos dele, porque não tinha sentido no que ele estava falando, ele foi falar diretamente com o Ministério da Infraestrutura. Aqui. Diretamente com o Ministério da Infraestrutura. Lamentável. 40 e poucas páginas. Ele basicamente dizendo um artigo do cartão. Ele basicamente dizendo que Tá cortando aí, então. Você tá me ouvindo? eu estou te ouvindo, mas tem um latido no fundo. Ah, tá. Ele basicamente. Cachorro, tô em casa, né? Ah, tá, É cachorra. ele basicamente dizendo para o ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio, né, o atual ministro da Infraestrutura, quem assina o contrato de 25 a 25 anos, ele basicamente dizendo, olha, é muita pataquada, tá? Vou direto na conclusão aqui, que é o que vale. É muita pataquada, mas vamos lá. Ele dizendo aqui, ó, circulam na foz do Rio Camboriú 300 barcos de pesca, 1.200 barcos de lazer de até 120 pés, 5 barcos piratas, a implantação do BC-Port, a atracação dos navios, aumentam o grau de risco já existente. Enfim, diversas pataquadas, e no final ele diz que o empreendimento BC-Port não é compatível com a cidade. Está aqui, ó. Dependerá de lei municipal que disciplinará as licenças e autorização de construção e funcionamento. Ele quer fazer lei municipal dentro do mar. E considerando todos os aspectos aqui elencados, o Executivo Municipal de Balneário Camboriú entende que o empreendimento BC-Port pode trazer diversos impactos negativos a curto, médio e longo prazo, não havendo viabilidade urbanística e ambiental para comportar um empreendimento desse porte. Assina Fabrício de Oliveira. Aqui. Aqui. Certo? Então, o atual prefeito municipal, ele esgotou, claro, que o ministro da Infraestrutura não comprou a historinha dele. É claro que não comprou, porque no mesmo lugar já desembarcam os passageiros do navio de passageiro do mesmo navio, só tendo um metro de desembarque diferente. É claro que o Ministério da Infraestrutura não comprou a historinha dele. Só que vocês não estão entendendo. Esse prefeito, ele não entrou só administrativamente. Depois que saiu todas as outorgas do IMA e da ANTAC e do Ministério da Infraestrutura, o cara entra. Eu fui dar uma entrevista numa rádio. E o locutor da rádio me perguntou exatamente isso, algo parecido com o que o senhor está perguntando agora. Mas se isso está autorizado, não está? Eu expliquei que estava autorizado e expliquei que o prefeito Fabrício de Oliveira estava todo o tempo tentando impedir o empreendimento. Você sabe o que ele fez para me intimidar? Você sabe o que ele fez para intimidar o empreendedor? Entrou com uma pessoa física de Fabrício de Oliveira contra André Guimarães Rodrigues, contra a pessoa do presidente, dizendo que eu não podia dar esse tipo de entrevista no rádio. E pediu ao excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da vara criminal da comarca de Balneário Camboriú, para eu me retratar. Eu vou dizer aqui, o pedido de explicações que ele pediu. Com base em que o requerido, que sou eu, afirma que o prefeito gera diariamente inconveniência na ANTAC. Ué, com base no quê? Com base no que ele gera na ANTAC. Que eu tinha falado na rádio. Depois ele perguntou aqui, entre outras coisas, com base em que o requerido afirma que quando o prefeito vai a Brasília, ele, abre aspas, chora para o diretor da ANTAC e outras pessoas, bem como protocola documentos. Porque ele vai para fazer reunião e protocola documentos. Você falou isso. Eu falei isso, e ele está perguntando por que eu fiz isso, baseado no que você faz. Te interpelou judicialmente. Me interpelou para me intimidar, só que isso não funciona para cima de mim, não. Mas, enfim, o que o requerido... Porque na entrevista eu disse que eu não tive nenhuma reunião com ele que não fosse dentro do gabinete, oficialmente e institucionalmente. Eu falei isso. E falei que nunca tinha feito nenhuma reunião num cafezinho. Aquelas reuniões possíveis extraoficiais. O que o requerido quis dizer ao mencionar que não teve reunião com o prefeito no cafezinho? Ué,
Eu disse exatamente isso que eu estou dizendo, que não teve a reunião no cafezinho. Com base em que o requerido afirma que o prefeito está inconformado com o resultado da licitação, qual restou vitorioso a primeira. Mas claro que ele está. É claro que ele está inconformado, mano. Ele não quer a outorga de jeito nenhum. Com base no que o referido afirma que o prefeito está criando entraves políticos com o projeto desse porta. Não está? Enfim, não preciso dizer o resultado dessa ação dele aqui, tá? Só posso dizer o seguinte: não foi só isso. Ele administrativamente fez isso. Depois, administrativamente fez Nantac, Minfra e IMA. Depois, pessoalmente, com a minha pessoa, mas depois ele evoluiu. Ele evoluiu. Foi para a área civil judicial. Ele faz de tudo que está no alcance dele. Aqui, ó. Prefeito, terceira vara da Justiça Federal. Certo? Prefeitura de Balneário Camboriú. Município de Balneário Camboriú. Alertando o juiz, pedindo. Foi uma judicialização civil em caráter de urgência. Você sabe quando foi isso? Dia 9 de abril de 2020. Agora? No meio da pandemia, ele fez um pedido de urgência. Ele fez um pedido de urgência no meio da pandemia, 9 de abril. Para abrir o Santo Inês. Ele fez um pedido de urgência para a Justiça Federal, só que não foi pedindo leito, respirador, não foi nada. Ele entrou contra a União, contra a ANTAC, o IMA, o IBAMA e a empresa. Sabe para quê? Para anular o BCPort. A urgência daquele momento não está aberto o Santo Inês ainda. Por quê? Porque a urgência daquele momento não era o Santo Inês. Na urgência daquele momento do senhor prefeito era anular o contrato de concessão e a licença ambiental do BCPort. Enfim, entre várias pataquadas aqui, ele mostrou que a gente está no... Ele sabia, ó, ele mostrou, aqui, ó, foto que a gente estava no meio do Covid, fazendo medições de sondagem e tal. E foi a empresa que a gente contratou. E dizer aqui, ó, alegando que a gente sequer respeitou a calamitosa, olha só, em negrito, ele deixou em negrito, não foi eu, calamitosa situação de calamidade pública, não sei o quê, ordem judicial de urgência, 9 de abril de 2020. Que absurdo, cara. 9 de abril de 2020. Aí ele entrou contra civilmente, ou seja, já estava no administrativo, depois saiu para o pessoal, depois foi para a área civil. Aí teve o despacho, a decisão do juiz, né? Isso aqui é a decisão do juiz. Né? Eu só vou destacar aqui alguns pontos que o juiz simplesmente botou o prefeito no lugar dele. O prefeito pode muito, mas não pode tudo. A interpretação extraída pela parte autora extrapola o conteúdo da lei. Ele estava dizendo que se o município não concorda, a União não pode outorgar a área dela. Interpretação sistemática da legislação aplicável. A espécie qualquer menção à necessidade de consentimento do ente municipal, validar contratos de concessão ou arrendamento a serem firmados pela União. Quanto à nulidade da LAP, porque ele pediu o contrato da União, que tinha que ser o nulificado, e a LAP, dizendo que a licença ambiental também tinha que ser nulificada. Quanto à nulidade da LAP, pedida tal, pelo IMA, aí o juiz discursou. Situação semelhante já foi analisada pelo TRF4, né, lá em Porto Alegre, em que reconhecida a competência do órgão estadual, e ele também alegou aqui o negócio de estudo de impacto de vizinhança, no que diz a ausência do estudo de impacto de vizinhança, que não tem ausência nenhuma, que a gente protocolou lá, o estudo de impacto de vizinhança, ele não analisa, requisito externo ao contrato firmado pela União com a entidade privada, não nulifica o contrato de adesão. Enfim, tá, você pensa, ó, superou, né? Superou. Administrativamente, depois civil contra a minha pessoa, o criminal contra a minha pessoa, não sei o que esse cara fez, depois vai para ação civil pública junto à Justiça Federal, aí ele não fica satisfeito. Aí começa ação criminal na Polícia Federal, dizendo que... Porque é o seguinte, vamos deixar claro aqui para o ouvinte, aqui, né? Para quem está nos assistindo. Esse processo iniciou em 2016, certo? O processo de outorga do BCPort junto ao ANTAC, ele começou em 2016. Em 2016, por acaso, quem estava de prefeito era Edson Renato Dias.
não era ainda o antigo prefeito. E o Edson... você mesmo. E o Edson Renato Dias, ele deu uma declaração dizendo que não tinha nada a se opor ao empreendimento. Mas eu vou precisar explicar isso depois de tu encaminhar a tua conversa aí. Aí o que acontece? Aí mudou a gestão e o Fabrício, não, mas eu tenho a me opor. Não, certo. Eu lamento muito, meu amigo. Né? Desculpa, já está lá protocolado. Aí aí vieram, né, construíram uma história, ONG, junto com tal, prefeitura, vereança, que construíram uma história que o meu documento era, o documento que eu apresentei na ANTAC era ideologicamente falso. Por quê? Porque eu estava apresentando que não tinha nada a se opor, quando, na verdade, a prefeitura tinha tudo a se opor. Mas eu disse, não, isso é mentira. O prefeito não ia fazer isso perante a Polícia Federal. Está aqui o depoimento dele. Está aqui o depoimento dele. Polícia Federal. Polícia Federal. Fabrício, aí, ó, Fabrício de Oliveira, tá aqui, ó. Aqui, ó. 9 dias do mês de janeiro de 2020. Tá conseguindo ver aí, Periquito? Sim, dá para ver um pedaço assim, né? Mas a gente está dando a credibilidade ao que você está falando e apresentando, aí, até porque tem sua responsabilidade envolvida, né? Daí o delegado naturalmente perguntou assim, mas como é que é essa história? Né? Como é que é essa história? Autorizou, não autorizou? E ele falou assim, ó, entende que a expressão nada opor, que tinha sido dado pelo prefeito anterior... Certo. Porque, lembrando, não dá para autorizar. Por mais que o prefeito fosse o meu amigo de infância, ele não pode autorizar uma construção numa área que não é dentro da prefeitura, uma área que é do mar. Mas o prefeito atual, ele diz assim, ó, entende que a expressão nada opor, aposta numa das atas do Conselho da Cidade, não supre a necessidade de transmitação do projeto como referido acima, portanto, sustenta que não existe autorização do município. Aí você fica assim, não é possível. Né? Aí o delegado, ele inquiriu várias pessoas, e entre elas, vou passar uma suma aqui, ó, abre aspas, adiante, delegado Aníbal Urso do Nascimento Gaia. Aníbal Urso do Nascimento Gaia, delegado federal. Tá? Inquiriram-se o ex-prefeito, no caso, o senhor, e o atual mandatário de Camboriú, de Balneário Camboriú, Edson Renato Dias e Fabrício José Satiro de Oliveira. Em síntese, isso não são as minhas palavras. Isso é a palavra do delegado da Polícia Federal. Em síntese, o primeiro se mostrou favorável e o segundo contrário ao empreendimento, ora focado, com opiniões divergentes acerca da efetiva autorização municipal para a produção do projeto. A cabo da vertente apuração, forçoso concluir que não houve prática de conduta delitiva por parte do representante da empresa, ao encaminhar os documentos ANTAC, sobretudo o checklist. Por quê? Porque não foi porque mudou o prefeito que o documento passou a ser falso. Enfim, o Ministério Público, depois do delegado, o Ministério Público Federal também analisou e pediu o arquivamento. Ele está aqui, ó. Acolhe o pedido de arquivamento. Isso aí foi para o juiz. Certo. Foi para o juiz. Tá? Primeira vara... E já acabou esse processo ou está tramitando ainda? Acabou, tramitou em julgado. Acolhe o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Federal, que depois da Polícia Federal foi para o Ministério Público não viu o óbice também. Data 23 de junho de 2020. Aí foi arquivado criminalmente. Então veja bem, certo? O prefeito de Balneário Camboriú, o atual, ele... É essa a verdade que tem que estar estabelecida. Eu não vou entrar no mérito se ele deve ser a favor ou se ele deve ser contra. Certo. Não é isso. A minha função como cidadão é informar a sociedade que ele é contra, não importa o que ele diga. Você vê ele como um inimigo do projeto? Um inimigo dessa ideia que a gente imagina que seja boa para a cidade? Olha, a minha opinião, agora vamos botar assim, a opinião pessoal, certo? E opinião, a princípio, qualquer um pode ter. Qualquer coisa. Né? A minha opinião é que ele é um inimigo do Brasil. Ele não é inimigo de André Guimarães Rodrigues. Ele vai contra os interesses nacionais. Veja bem, se o ministro da Infraestrutura, se a ANTAC, se o IMA, se todo mundo está dizendo coloca porque a gente quer emprego, e o prefeito atual diz que não quer,
não quer, bate o pé, ele está indo contra os interesses nacionais. Ele não. Olha, veja bem, ele está indo contra a faxineira que quer trabalhar no navio de cruzeiro. Ele está indo contra os interesses nacionais. Não, o interesse da empresa é um interesse privado superveniente. Veja bem, olha só, se lá no aeroporto lá de Florianópolis, por exemplo, né, a ANAC determinou que ali tinha que ser feito um aeroporto, certo? Do outro lado da pista. Aí quem ganhou, abriu um certame licitatório, quem ganhou foi a Swiss Airport. Beleza. Agora, se o cara vai contra a Swiss Airports, não faz sentido. Ele tem que ir contra a União. Foi o que ele fez. Ele entrou contra a União, contra todo mundo. Todo mundo é réu na ação. Aí o que acontece? Ele é assistente consorcial, não sei qual foi os detalhes, mas. Litisconsorte. Ele está indo contra a um interesse muito maior do que o dele, pessoal. Ele está contra o interesse nacional, que ele vem acima do interesse. O interesse do gestor público é diferente do interesse público. Certo? A supremacia do interesse é público, e o interesse público federal e estadual é claro no sentido que tem que ter um empreendimento. Então veja, não vou entrar nesse mérito se ele deveria ser a favor ou contra o empreendimento. Não é isso. Eu só quero deixar claro para todo mundo que está em casa que ele é contra. E qualquer história que ele contar muito diferente dessa, um pouco diferente dessa que seja, não é bem assim, eu não sou contra, só acho que tem que ter uma análise pelo município, é história. Eles fizeram análise do jeito deles e falaram, eu sou contra, insistiram, eu sou contra. Então não tem essa de eu não sou contra. Agora na eleição é muito difícil ele dizer que é contra, né? Será que ele não sabia que essa fatura ia vir? Agora, agora é difícil ele dizer que ele é contra 6 mil empregos. Então agora ele vem distorcendo essa realidade, dizendo que não é contra. Não, mas é contra. Certo. É contra. Certo. André, eu vejo assim, né? Eu creio que você explanou bastante aí sobre o seu entendimento. Deixa eu só baixar meu celular aqui, que tem alguém me ligando que certamente não sabe que a gente está na live, né? Peraí. Deixa eu baixar aqui o... certamente a pessoa que não sabe como é que funciona esse procedimento, né? Porque eu preciso voltar àquela fase ali que você falou do nada opor. Né? O meu nada opor não foi para nenhuma empresa específica. O meu nada opor foi uma resposta, foi uma resposta ao governo federal, à União. Foi uma consulta feita pelo Ministério do Planejamento do governo federal, à época. Eu sempre fui um entusiasta, e creio que o prefeito é um entusiasta de estar procurando, né, fazer melhorias pela cidade, ter responsabilidade com o seu povo, ter a preocupação com geração de emprego, ser impessoal diante da obrigação de sê-lo, né, e não de ser pessoal e escolher esse ou aquele para investir na cidade, entendeu? Então, o Ministério do Planejamento, ele fez um ato que foi feito comigo, mas poderia ter sido feito com outro caso. Num outro momento, eu não fosse o prefeito e outra pessoa fosse. Então, o Ministério do Planejamento, ele consultou o Poder Público Municipal, porque recebeu um pedido de uso daquela área junto ao MOLE, né, para que fosse feito ali um projeto. E daí eles fazem, isso é ofício, é obrigatório, perguntar para o município se ele tem oposição ou se ele tem alguma ideia, se ele quer usar aquele espaço. E eles fizeram esse pedido para mim, daí que nasce o nada a opor, ou o opor. Tá? O opor é quando você diz, não, a gente tem o município de Balneário Camboriú, ele se manifesta ao opor dessa solicitação, porque tem uma obra prevista para aquela localidade, sendo área da União. E como a gente tinha a ideia de desenvolver, e o Ministério me fez esse contato, a gente deu o nada a opor, desde que, olha só, que ali, junto ao empreendimento que viesse a ser construído,
que fosse viabilizado um pier para receptivo de transatlântico. Talvez o culpado disso tudo que você está falando seja eu, entendeu? Porque você veja só, porque eu queria trazer o transatlântico para o Balneário Camboriú. Eu ainda não conhecia a sua ideia, ela ainda não existia naquele momento, eu estou falando nos idos de 2013 e 2014, André. Olha só que interessante que é isso, para que as pessoas que estão aqui nos acompanhando, elas entendam o que é isso, né, da impessoalidade do administrador público. Eu digo, a gente precisa trazer transatlântico. E tem um debate que foi feito na minha campanha de reeleição, né, onde, com o candidato adversário, a gente travou um debate sobre esse projeto, sobre a possibilidade de trazer transatlântico para Balneário, e eu fui taxado como sendo um maluco, um louco, que estava ofertando à cidade uma proposta eleitoreira e que era mais uma pérola que ele conhecia do mar, que não dava para trazer transatlântico para Balneário, e está aí hoje uma realidade. Agora é preciso também que eu diga que a sua proposta é muito melhor do que eu imaginei, que a sua proposta é muito melhor para a cidade, não é porque é sua, não. Nós não temos nem que um gostar do outro, aquela história que eu sempre digo, não preciso gostar de mim, né? Mas eu quero só que você entenda a minha ideia de cidade. Em 2016, eu faço um edital de credenciamento, citando essa área na Barra Sul, citando a área hoje, ali onde tem o Mole no Pontão Norte, que a gente fez aquele projeto do Mole, né? É um projeto que a gente idealizou lá atrás também, né, que estava em desenvolvimento dele para trazer o Mole até para buscar vulnerabilidade e tudo, toda a história de alargamento e por aí vai, né, que é a obra que a gente idealizou lá atrás, que agora acabou sendo executada. Que bom, né, porque a obra a gente pensou lá atrás e a gente, quando o homem público, pessoa pública, idealiza um projeto que é para realizar mesmo. Entende? Então, a gente teve propostas na Barra Sul, não teve só o BC Porte que você se credenciou, a gente queria um credenciamento público, não é uma licitação, não é uma autorização, era um credenciamento. Reunião, no caso, eu entendi. Naquela época você fez esse credenciamento e o que deixou claro, reforçando aquilo que você já tinha declarado antes, é que você quer empreendimentos do eu quero desenvolvimento para a minha cidade, eu quero oportunidade de riqueza para o povo. O povo precisa trabalhar, André. Agora, Edson, o principal motivo da minha participação aqui hoje é no estabelecimento da verdade no seguinte sentido. Certo. É mentira do prefeito municipal que ele diz que ele não é contra o BCPOR. É mentira. Ele pode tudo na esfera administrativa, civil e criminal. É mentira. Mas qual seria o motivo do prefeito ser contra um projeto desse? Qual seria a razão de ser contra um projeto desse? Qual seria a razão de trazer Porque olha aqui, ó, por que o seu projeto, a sua visão, o projeto que você é diretor hoje, não sei qual é exatamente a tua condição, isso é contigo, mas por que um projeto da envergadura do seu, né, que visa trazer para cá, né, o alfandegamento, que visa trazer para cá, né, um porto fixo que vai trazer navios grandes e que vão ficar atracados com o motor desligado, sem mexer areia, né, que tem uma série de vantagens, né, que vai fazer com que as pessoas que queiram enxergar um turismo de transatlântico vão enxergar Balneário Camboriú como sendo, né, uma cidade turística com uma capacidade sem igual e vão querer vir conhecer primeiro, né, o Beto Carreiro, vão vir de toda parte aqui do nosso Brasil, né, e até do mundo para conhecer Beto Carreiro, para conhecer Bombinhas, para conhecer Itapema, para conhecer Camboriú, turismo rural, se hospedam por aqui e vão ainda pagar para entrar a taxa de embarque, ISS, enfim, só riqueza. Periquito, sim. Os motivos reais, eles transcendem a lógica. A única coisa que eu posso dizer são os motivos que ele alega. Eu vou citar aqui um. Ó. O que se vislumbra, abre aspas, isso ele protocolou para o Ministério da Infraestrutura. O que se vislumbra, no entanto, para uma movimentação prevista de 19.710 containers por ano. É o que temos se em tese de instalação uma retoária por Balneário Camboriú. Ele diz que eu não sei de onde que ele tirou esses containers. Eu sinceramente, não consigo entender. Ele fala que, ele fala que circulam
mais 300 barcos de pesca e que vai dar problema na segurança de navegação. Ele fala que o alagamento da faixa de areia vai prejudicar. Os motivos que ele alega foram ignorados por todas as autoridades, porque não faz sentido, certo? Agora, o real motivo, eu acho que só ele sabe. E ele não quer falar. Porque isso é muito ruim para a cidade, né? Você ter um prefeito que possa ter preferências, né? Preferências por empresários, não por projetos, né? A preferência dele é por receber no Atracadouro Barra Sul, certo? Do grupo empresarial Tedesco e subir no navio tocar violão lá no navio para o comandante. A preferência dele é essa. Isso eu nem vou comentar. Não, mas a preferência dele é essa. Então veja, olha, cabe ao eleitor, cabe à população entender se eles querem continuar... Vamos falar de povo e não de eleitor, né? Tá, André? Vamos ter um cuidado aqui para... Né, Não, tudo bem, então a função do povo, cada povo tem o líder que escolhe, sim, né? Certo. Então, aquela coisa, a minha vida vai continuar. A questão é isso que ele falou em nome com esse impasse com o poder público municipal, né? Que se isso não for superado e continuar dessa maneira que é absurda, virou uma guerra, como você falou, administrativa, né, civil e criminal, virou uma guerra, tá aí, você tem documentos, se você não tiver, você está ferrado, porque você falou agora e mostrou, né? Entendeu? Se você está, e eu acredito que está falando a verdade, entendeu? Né? E se isso continuar, então quer dizer que a gente vai ficar sem o empreendimento. Né? Imagina se tivesse essa briga também na roda gigante que foi o nosso governo que captou. Foi no nosso tempo, ao mesmo tempo que foi credenciado, que foi cadastrado o BCPort, uma marina aqui no Pontal Norte, a roda gigante também, só que a roda gigante ela não ia ser na Rainha, ela ia ser lá junto ao Mole também, que era para concentrar os equipamentos. Talvez aqui até tenha sido melhor, não vou discutir aqui a questão ambiental, que isso cabe às autoridades discutir. Eu sou a favor do empreendimento. Eu sou a favor do empreendimento. Né? A questão de legalidade diante dos órgãos competentes daí é com o empresário, ele que vai, como você está fazendo. Eu vou responder a sua pergunta, a devida vênia, vou responder com outra pergunta. Você investiria numa 400 milhões de reais numa cidade... Então, é isso que eu estou dizendo. Então, a gente corre o risco de ficar sem. A gente corre o risco. Não, eu vou responder com outra pergunta. Você investiria 400 milhões de reais numa cidade onde o prefeito não quer o investimento? Eu acredito que a segurança jurídica é muito importante, né? Você ter uma segurança de relacionamento, você ter isso, eu creio que é fundamental. Né? Como é que a roda gigante ia sair se não tivesse, né, de uma certa forma, né, o entendimento da sociedade, né? E quero aqui frisar também que tem gente que pensa que a roda gigante é com dinheiro público, ela é com dinheiro privado, é igual o seu investimento. Seu investimento vai dinheiro público? Seu investimento vai dinheiro público? É bom que frise isso, né? Olha só, é bom que frise. O entendimento da sociedade ficou muito bem manifestado na audiência pública do órgão licenciador ambiental. Perfeito. Certo? E o órgão licenciador ambiental decidiu pela emissão da licença. Então, veja, o interesse público já está manifestado, as instituições, o Poder Judiciário, o Ministério Público Federal, a Marinha do Brasil, a ANTAC, o IMA, a SPU, o MINFRA... Posso fazer um pedido? Posso fazer um pedido? Posso fazer um pedido? Não desiste, cara. Não desiste dessa tua ideia. Não, escuta o que eu estou te falando. Não, mas escuta o que eu estou te falando. Não desiste. Eu quero assumir com você o compromisso de lutar para que a gente consiga transformar positivamente essa proposta em realidade, de forma independente. Periquito, veja bem, a decisão é do grupo econômico. Se André, desistir, eles me tiram e colocam outro presidente. Feito. Se for o caso. Então, o pedido não desista, ele não é para mim, com todo o respeito, porque eu sou substituível. A questão é o grupo econômico desistir. Entendeu? Não, mas você é o idealizador, você é a pessoa que tem lutado, você é a pessoa que está na linha de frente,
Você é o cara que tem sonhado com esse projeto e nós, como cidade, acredito que, se não for a totalidade, porque nenhum projeto vai ser unanimidade, nem deve ser, nem deva ser, né? Eu acredito que a maioria vai aprovar esse projeto no momento em que ele for idealizado, começar a ser construído diante da grandiosidade das imagens que você apresenta, né, aí nos documentos que você fez, no livro e tal, né, e que começar a gerar emprego para o povo. Eu só te pediria esse compromisso, né, no próprio porto, né, de ter a condição de empregar o nosso povo, de ter a condição. Eles não têm, talvez, ainda o conhecimento técnico adequado, que fosse aberto junto à municipalidade, daí sim a prefeitura, eu creio que pode ajudar bastante, né? Só, como você falou no começo, se não atrapalhar já está bom, né? Mas também pode ajudar, né? Então, de fazer a preparação dos nossos filhos, como eu vejo hoje, né, já que foi falado, eu vejo ali a Marina Tedesco, quantos empregos deu. Olha que importância que é isso. O filho do nosso pescador virou um marinheiro de barco, né? Hoje ele tem uma outra condição de vida. Eu acho que esse tipo de empreendimento tem que ser aprovado, como o seu também tem que ser aprovado, né? Como a Roda Gigante tem que ser aprovado, como aquela Beira Rio, ali que a gente já debateu outra vez, tem que trazer, né, um novo modelo de vida noturna, né? Tem que ser resgatado, tem que trazer, né, um novo modelo de hotelaria, tem que trazer, né, novos equipamentos, né? Porque como veio o seu, como tem a sua ideia, quantas pessoas têm ideias e quantos investidores estão sedentos? E tem um ditado que diz, André, já te passo a Que não palavra. é meu o empreendimento. Calma É, aí. É só não, isso que eu não, tô... não, Não é não, não, mas meu. tudo bem, eu estou lhe pedindo o seu empenho, Ah, entendeu? claro. Pelo pedido do seu empenho, né? Não estou aqui, né? E hoje eu sou um cidadão comum, independente da minha questão política, independente, né? Estive prefeito por 8 anos, independente de eu estar ou não, eu vou ser a favor de que aquele que seja, mesmo que não seja eu, que venha ter essa visão de trazer novos equipamentos turísticos para a cidade, que a nossa cidade é uma cidade turística, ponto. Eu quero que o É. nosso povo trabalhe. A pandemia nós vamos vencer, porque não pode ficar agora todo mundo também pensando que isso não vai mais acabar e que daqui a pouco nós vamos precisar ter oportunidade de emprego e não vai ter porque todo mundo ficou recuado e o poder público que tem a responsabilidade de fazer toda a movimentação dessa grande indústria que é o nosso turismo não o fez no momento que deveria fazê-lo. Entendeu? Não é simpático a empresário nenhum um prefeito que é contra o investidor, que é contra o empresário. Tenho certeza disso. Só um minutinho. Primeiramente, queria dizer que um prefeito ser contra o empreendimento, tudo bem, mas a questão é administrativamente, civil, criminalmente e ainda pessoalmente contra o cara, aí não dá. De forma clara, explicitada, como foi. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que como brasileiro, oficial da reserva da Marinha, certo? Um juramento que transcende aqui a nossa conversa. Eu jurei dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, certo? Então, você falou sobre desistir. Não, a gente não desiste do Brasil nunca. O que depender de mim, eu não vou desistir. Né? O que depender de mim. Não desiste, cara, porque haverá de Não, vir um momento novo, um momento melhor. Não desiste. mesmo, Você hoje é o presidente, não é o presidente? Não é o isso, hoje presidente? sou o presidente. Você tem toda a estrutura desse projeto ao seu conhecimento. Os investidores, as pessoas, tem todo esse conhecimento. Então você não pode desistir, é você mesmo. É você não, mesmo. Não adianta você querer tirar teu corpo fora agora também, é você mesmo. Eu peço desculpa de eu estar falando dessa maneira, né? Mas quantos desempregados tem hoje? Passe na Avenida Brasil e veja a situação, só falta rolar os feno, infelizmente. E isso não é culpa de ninguém, é culpa dessa praga chinesa que veio aí que está acabando com o mundo. Eu vou resumir a história dizendo da seguinte maneira, que a única maneira que eu vejo o Balneário Camboriú, através de um empreendimento, gerar 6 mil empregos, seria a criação de uma nova prefeitura, né, no caso. Porque, assim, 6 mil empregos num empreendimento, aí teria que... Talvez seja a ideia do prefeito, criar uma nova prefeitura. Então, eu vou lhe dizer uma coisa. Isso é uma consciência, né, que eu quero falar agora, não é para você, eu quero falar agora para o nosso povo. Eu não quero falar para você agora, tá? Você não precisa nem ouvir. Gente, ganhar emprego na prefeitura é importante? É importante. Mas a prefeitura vai ter um grande desafio no futuro. Ela vai ter que se reinventar, ela vai ter que ser reorganizada.
Nós vamos ter que ter uma diminuição do tamanho da máquina pública, porque haverá agora um tempo em que talvez as receitas elas passem por muita dificuldade, e você sabe disso. Como é que você vai pagar a escola? Como é que você vai conseguir levar, né, uma boa condição para sua família se você estiver desempregado? Então a prefeitura ela vai ter que passar, né, por uma reforma muito profunda e por uma gestão muito forte mesmo. Mas nós não podemos perder o olhar de onde é que está o nosso emprego. O nosso emprego não pode ser na prefeitura somente. É claro que o prefeito precisa de assessores, eu tive, todo prefeito teve. Agora era para diminuir nesse momento de crise e não foi dado esse exemplo por parte das administrações aqui, todas as cidades. Eu digo, diminua o número de comissionados nesse momento, ou corte parte dos valores de 50% a 80% e coloquem na saúde, em leitos de UTI, em testes para as pessoas, isolando aqueles que estão contaminados, aqueles que estão doentes, para que aqueles que não estejam possam trabalhar. Eu não sei onde é que tiraram essa loucura de fechar restaurante 22 horas. Eu não sei onde é que é, então até as 22 horas está tranquilo, com todas as medidas de segurança, e estou aqui dizendo que eu sou um defensor da saúde e que sou um defensor do nosso povo, da nossa gente, mas depois das 22, 22h01, 22h05, 22h10, quer dizer que se torna mais grave. Por que não deixa os restaurantes trabalhar até meia-noite? Porque se a gente tivesse as estruturas de saúde, pode ter certeza que nós não teríamos sofrido tanto economicamente como estamos sofrendo agora. É muito marketing, pouca ação, muita conversa, muita fala mansa, pouca atitude. Então você tem que ter na sua mente que você só vai conseguir prosperar o seu filho encaminhando ele num bom emprego, e num bom emprego vai ser na iniciativa privada, que é um emprego que daí vai depender da capacidade dele. Ele pode ser um emprego com uma duração muito maior do que o período de um ano, de um mandato eleitoral, que é 4 anos. Então, claro que se você ganhar a oportunidade, como estão dando aí para todo mundo, sobretudo agora que é a época da eleição, chamando as lideranças para trabalhar, agora nesse momento em cargo comissionado, que era o momento para cortar, mas isso é passageiro, isso é finito, finito demais. Nós precisamos é ter um comércio forte, nós precisamos é ter esses hotéis bombando, nós precisamos é ter porto, nós precisamos é ter novos equipamentos turísticos, nós precisamos é ter um foco nesse sentido, para que a cidade volte a ser pujante, para que a cidade volte a brilhar, para que as coisas voltem a acontecer em Balneário Camboriú e que não venhamos todos, ou alguns, ou um grande número, ficar dependente de emprego na prefeitura. Emprego na prefeitura é para servidor de carreira, aquele que acorda cedo, que abre postos de saúde, que são os nossos valorosos servidores públicos, né, que abrem as nossas escolas, as nossas creches, né, que transforma a nossa cidade, que faz as obras, que faz o paisagismo. Aliás, paisagismo não existe mais em Balneário Camboriú já faz muito tempo. Quem dirá agora em momento de pandemia. Mas, enfim, são pessoas valorosas que ajudam a construir essa cidade. E, claro, que tem que ter um número de servidores que são os cargos de confiança, né, que vão ajudar o prefeito a tocar a cidade. Mas isso é muito pouco perto do tanto que a gente pode alcançar, né, com novos equipamentos, né, desenvolvendo aquela região da Beira-Rio, trazendo o BC-Port. O BC-Port está aí, ó. O prefeito só não tem que atrapalhar, não tem nem vínculo. O prefeito ele pode criar dificuldade. Agora, o Nadopor, que já foi concedido lá atrás, no nosso tempo de governo, ele é indiscutível. Ele é indiscutível. Para ele não ter mais valor, ele tem que ser revogado. E se ele for revogado, tem que desmontar, inclusive, o atual PIR, que eu não quero crer que isso possa acontecer, que eu sou a favor dessa empresa também. Entendeu? Porque ela está ali, ela gera emprego, ela traz gente para a cidade. Uma não precisa impedir a outra. Ora. Da minha parte, Felipe, eu acho que até está na hora já de encerrar, né, pelo teu horário aí. Da minha parte, eu só queria dizer, primeiramente, se ou o atual prefeito ou algum dos seguidores dele quiser repassar isso para ele, faça as minhas palavras. Está aberto o contraditório. Se ele quiser contradizer isso que eu estou falando, que eu estou mostrando, ele pode dizer, não, na verdade eu sou a favor. Eu quero ouvir, né? Porque o documento. Enfim, está aberto o contraditório, e já que ele não quer o BC-Port, eu gostaria de ouvir qual é a sugestão dele para gerar emprego, então. Né? A princípio, dentro da minha área de atuação profissional, que sou bacharel em ciências náuticas e sou prático em manobra em navios, o que eu vejo para Balneário Camboriú, sendo a capital catarinense do turismo, né, é investir num porto turístico mesmo. Eu vejo esse o ponto. Né? Agora, se ele
vai gerar 6 mil empregos e como, gostaria que ele falasse para as pessoas como, né? Principalmente eu, porque eu estou curioso. Não, o plano não quer o BC Pod, então qual é o plano? Né? Porque a construção civil está empregando cada vez menos gente. Então, qual é o plano para gerar os empregos? É isso que eu gostaria de saber. Se é que ele vai dar resposta. Porque eu vou dizer que ele não vai dar resposta. Não é um assunto que agrada a ele. Dizer eu sou contra o porto. Tá. Não é um assunto que agrada a ele. Então, ele não vai dar resposta. Mas, na eventualidade dele dar essa resposta, por favor, então dê a sua sugestão. André, eu acredito que a gente possa voltar em outro momento a conversar de novo, né? Aqui passou um mosquitinho. Independente de ser o assunto específico, né, do qual foi falado hoje, mas a gente pode voltar a falar de novo de cidade. Se é uma pessoa... se tivesse mais pessoas querendo construir equipamentos em Balneário Camboriú. Não, Quero lhe esse é o dizer isso. depoimento meu. Veja bem, eu lamento. Agora, eu não consigo depor, não consigo dizer sobre o que os outros empreendedores passam com esse camarada. Eu estou dando um exemplo meu. Eu sofri tudo isso aqui. Eu não sei o que os outros empreendedores passam. Mas certamente eu sou o único. Como que eu sou o único que sofre isso? Eu não sei. Mas assim como você veio aqui hoje, né, e deu todo esse depoimento, mostrou documentos, né, eu creio que assim, com muita dor no coração que a gente vê isso acontecendo. Né, você falou bem, e eu acredito muito nisso, né, o poder público, seja ele municipal, estadual, federal, eu creio que tem que ter essa visão ampla, né, do que tem que fazer, né, se não atrapalhar já ajuda muito, né, e o que está acontecendo aqui em Balneário Camboriú é atrapalhar, a gente está vendo isso, e você deixou claro, e né, eu estou convencido que os seus documentos sejam verdadeiros. Eu quero crer. Baixar no site. Eu quero crer que o povo que está nos vendo aqui, e aqueles ainda que vão ver, porque a live fica no ar, né? Eu não tenho problema nenhum nas situações que eu defendo, que eu falo. Eu defendo a cidade, eu defendo os equipamentos. Se você tiver algum tipo de equipamento que vai gerar emprego em Balneário Camboriú e que, né, a administração pública ela possa, de alguma maneira, fazer com que o seu equipamento ande, né, dentro da legalidade, isso é indiscutível, não tem o que estar falando sobre isso, existe toda uma legalidade, existe todas as regras existentes da legislação que tem que ser atendidas, né? Mas eu quero ver essa cidade voltando a pulsar, eu quero ver essa cidade voltando a brilhar. No Brasil, ok? Eu acredito no Brasil, eu acredito em Balneário Camboriú. Eu também acredito. E tenho certeza que a população vai dar um jeito nessa situação. Legal, André. Eu te dou os parabéns e mais uma vez eu te peço, não desiste. Não desiste, que dias melhores virão. Eu tenho muita fé nisso. A gente vai vencer a pandemia e a gente precisa, para vencer a pandemia, o pós-pandemia, a retomada da economia, de empreendimentos da envergadura do seu. Tem empreendimentos menores, tem empreendimentos médios e tem até empreendimentos maiores. Eu creio que o prefeito ele tem que estar focado nisso. E eu quero crer que amanhã, acontecendo aí uma nova administração, que a gente se una todos em torno de fazer com que Balneário Camboriú ela seja atrativa para quem tem condições de empreender e de aqui gerar emprego e transformar a nossa economia, tá ok? A nossa meta, e eu já disse isso em outros momentos, é dobrar o PIB, A nossa meta é fazer com que não somente uma vertente, mas, sobretudo, o turismo, que é a nossa grande matriz econômica, né, a nossa originária matriz, através das belezas naturais de Balneário Camboriú, que tudo aconteceu. Somadas a outras matrizes econômicas, a gente vem alcançar a transformação. Obrigado, André. Obrigado mesmo de coração. Obrigado, agradeço a todos aí pela audiência e qualquer coisa, www.bcport.com.br. Obrigado. Um grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Fé em Deus aí, né? Vão continuar acreditando aí no nosso Brasil, que eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, até a próxima.